diz aquele velho ditado popular que filho de peixe, peixinho é. Imagine alguém que tenha vindo de uma família repleta de artistas. Provavelmente também será um artista. Ah, mas tem que ter talento, senão não adianta nada. E o nosso convidado de hoje vem mostrando que tem não apenas talento, como também vocação. E ele vem provando isso ao longo dos seus mais de 40 anos de carreira e dezenas de trabalhos como ator. Ele é Cássio Gabos Mendes. Cássio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina. Uma honra te receber aqui. Eu que agradeço, um prazer enorme. A honra é toda minha de participar do Persona. Meu Deus, nunca imaginei que eu pudesse estar aqui com vocês. Honestamente, eu agradeço muito aí. Você está de volta, né? A tua casa, onde você estreou, que a televisão, na televisão, a tua estreia foi aqui. Agora, no teatro, você estreou com a peça Baixa Sociedade, do Juca de Oliveira, né? Perfeito. E agora você está de volta aos palcos com a peça Uma Ideia Genial, né? A comédia. Isso depois de 40 anos. É extremamente prazeroso, porque como eu estava muito tempo fora, então quando você começa a sentir, se acostumar com esse contato e essa atmosfera que eles trazem, que o público traz ali no momento da peça. Por isso que é exatamente aquilo que sempre a gente fala, né? E todas as pessoas que fazem muito teatro, eu há muito tempo não fazia, quer dizer, você está com o mesmo espetáculo, é a mesma peça. Cada sessão, ela é diferente. Ela é diferente em função do público. Na verdade, é o público que conduz de alguma forma. Tanto que eu acho que eu sempre digo também, depois desse momento de ensaios e tal, eu acho que devia existir a estreia no teatro depois de umas 15 apresentações. Porque aí você a coisa você já sabe como funciona. Ela vai mudar conforme o público, mas você já sabe como funciona. Porque aquilo fica uma coisa nova, de um jeito que você não sabe o que vai acontecer. É de uma ansiedade, imagina, uma ansiedade brutal. Quer dizer, Mas é uma delícia, né? Depois. É uma experiência de uma ansiedade. Eu assim, meu Deus do céu, eu não consigo dormir amanhã, depois da manhã. Como é que eu vou fazer? Então, mas faz parte, né? Não tem como. Então, participar, voltar a sentir tudo isso, né? Que depois de tantos anos, é um prazer, é como se você estivesse retomando um lado da sua carreira, uma coisa nova, como se você estivesse começando de novo, praticamente. Né? Muito bom, é uma sensação né? muito boa. Bom, e a gente tem recados aí de amigos, parceiros teus, dessa mesmo? trajetória. E a gente vai ouvir o primeiro, que é de uma colega aí desse espetáculo. Olha mesmo? só. Turminha do Persona. Imagina, falar do Cássio Gabos é a coisa mais simples do mundo, porque ele, sinceramente, deve ser o último dos cavalheiros, dos homens gentis desse planeta. Eu chamo o Cássio de Caixinho, miliano, que ele é meu amigo há muito tempo, é queridíssimo, um colega generosíssimo, um colega aglutinador, ele espalha boa energia, ele une todo mundo, ele é um intérprete bastante atento, dedicado, generoso, brincalhão, risonho, cuidadoso com os colegas, ele é uma companhia fantástica, aquela pessoa que nós queremos ter perto sempre, porque é um excelente contador de histórias, é uma coxia fantástica, extremamente atencioso com todos, um lorde, um príncipe,
muito querido, demais, demais. Ele é fascinante, trabalhar com ele é uma alegria, um grande prazer, porque ele sempre semeia a concórdia com todo mundo. O Cassianinho é, sem dúvida, um dos melhores colegas com quem eu já tive a honra de trabalhar, e agora tenho mais honra ainda nessa comédia maravilhosa, uma ideia genial. Nós multiplicamos a cena e ele é um catalisador positivo, é uma pessoa fantástica que eu admiro demais e respeito, e é um exemplo a ser seguido. Um beijo, turminha. Merda, Cassianinho. Ela é muito minha amiga, mas é muito mesmo, né? Depois dessa, assim, meu Deus, ela é uma querida e a gente se dá muito bem, a gente tem uma união ali tão bacana na coxia, né? E Suzy é uma querida, é uma colega impressionante, assim. Por isso também que ela falou tudo isso. Ela é muito minha amiga. Beijo, Cássio. Su. Obrigado, querida. Obrigado. Cássio, você tem um longo histórico familiar de pessoas ligadas às artes, ao rádio, à TV, ao cinema. Então, nós produzimos um quadro sobre esse assunto. Olha só. Cássio Gabus Mendes faz parte de uma longa linhagem familiar de artistas do rádio, cinema e televisão. Seu avô, Otávio Gabus Mendes, iniciou na carreira como crítico de cinema, mas logo se envolveria na produção cinematográfica, escrevendo, dirigindo e atuando em filmes como Ganga Bruta e Onde a Terra Acaba. O pai, Cassiano Gabus Mendes, foi um dos pioneiros da televisão brasileira. Ator, diretor de TV e roteirista da famosa série Alô Doçura, levada às telinhas da TV Tupi por 11 anos, de 1953 a 1964. Mais tarde, na TV Globo, foi o autor de novelas de sucesso como Anjo Mal, Que Rei Sou Eu, Brega e Chique e Elas por Elas, entre aproximadamente 15 outras, inclusive adaptadas e produzidas em outros países. E sua mãe, Helenita Sanches, foi atriz e irmã do ator Luiz Gustavo, que atuou em mais de 70 novelas, séries e programas humorísticos, além de trabalhos para o cinema. Seu irmão Tato Gabus Mendes também é ator e participou de inúmeras novelas e outros programas televisivos. E para completar o elenco, Cássio se casou com a atriz Lídia Brondi para formar, assim, aquela que talvez seja uma das mais numerosas e talentosas famílias artísticas do planeta. Meu Deus do céu. Cássio, Que lindo. é um DNA muito forte, cara. Poxa, Isso, que- vamos dizer, ter tanto especialista nas artes, na família, isso atrapalha ou ajuda quem está iniciando, por exemplo? Primeiro, agradecer, que lindo esse quadro, porque eu acho tão importante a gente também ter a memória das pessoas, assim, né? Do legado que as pessoas deixam, né? E com um quadro, assim, tão bacana, você já se posiciona, né? Você lembra, quem não sabe, eu estou sabendo, isso eu acho que é tão importante e valioso, né? Enfim, mas eu nunca tive, na verdade, pressão com relação a isso. Eu não sei se... Evidentemente que a gente sabe, quando você carrega um nome, quando o seu trabalho é muito exposto, você sabe que as pessoas vão focar um pouco mais, principalmente no início, elas vão focar em você. Evidentemente que a gente sabe... Mas eu não sentia essa atmosfera, sabe? Essa pressão. Porque meu pai era diretor da TV Tupi, né? Artístico, e eu ia muito lá de menino, de criança, ia na sala dele, ia para os estúdios, né? E eu brincava muito sozinho, de menino, pequeno mesmo, imitava uma gravação. Então... eu imitava aquilo tudo. Fazia um personagem,
E imitava, fazia um personagem de época, imitava, pegava uma espada, desde muito pequeno, e sozinho. Né? Então isso, mas acho que vem de você assistir aquilo, ficar fascinado com aquela coisa. Porque eu sempre digo, né, a gente nunca sabe se você nasce e vem com alguma coisa assim, ou se você aprende a sentir e gostar disso conforme as coisas vão acontecendo. Agora, você já confessou em entrevistas que não era um bom aluno e que era, vou dizer porque são suas próprias palavras, você disse que era um vagabundo e repetente. Sem dúvida, vagabundo e repetente. Por outro lado, desde criança você frequentava lá os bastidores de gravações da TV Tupi, seu pai era o diretor artístico lá. Em função disso, nunca houve um direcionamento familiar para que você entrasse nesse mundo artístico? Não, a única coisa que se falava e que se tinha era o seguinte, era assim, tem que estudar. Como era um grande vagabundo e repetente, que é verdade, né? Então era um problema para eles, né? Mas nunca, em momento algum, mãe, pai, de pegar e de... Você não quer fazer assim, não quer fazer alguma coisa? Não, nunca partiu disso. Sempre partiu de mim. A única coisa que partia da pressão era o estudar, que era muito ruim. Então, acho que chegou uma hora que eu falei assim, melhor dar uma chance para ele, alguma coisa aí, para ver se anda, né? Eu falei assim, vamos ver. E na escola não dá. Não, a escola era muito difícil. Agora, eu tive uma coisa com meu pai, que em casa, que eu sempre gostei de ler muito. Então, desde garoto, acho que era uma coisa do meu pai também, que eu via, né? Então, eu sempre procurei ler muito, né? Mas eu comecei a fuçar, tinha uma banca de jornal em frente à casa dos meus pais ali. E, na época, eles vendiam os livrinhos de peças de teatro. E eu me lembro que se não me engano, a primeira livrinho que eu peguei depois Jorge Andrade, peguei Ariano, foi o Santo e a Porca, se não me lembro, do Ariano. E eu comecei a ler aquilo, falei, que era muito menino. Mas aquilo me pegou de um jeito que eu falei assim, que coisa interessante. O que será que, como é que é isso? E eu comecei a ficar fascinado com aquilo. Então, toda semana, eu não me lembro exatamente agora, mas eu tinha uma pilha, acho que tenho ainda, não sei se uma pilha enorme, assim, desses livrinhos, que toda semana eu ia lá e pegava um. Eu pescava umas coisas, e aquilo me interessava. E aí ficava mais interessante sempre. E eu ia buscando coisas. Mesmo às vezes, eu falava, peraí, volta lá, mas por que ele falou aquilo? O que é aquilo que ele falou? Mesmo que em alguns momentos você não entendesse direito, mas aquilo te seduzia, né? Me seduzia. E você vai assimilando coisas também. Isso é precioso, né? Isso é precioso, sem dúvida nenhuma. Agora, o seu tio, Luiz Gustavo, ele foi protagonista de um dos maiores sucessos da TV brasileira nos anos 60, Beto Rockefeller, né? Que você, ainda criança, já assistia lá às gravações, tal, não sei o quê. E você dizia, na escola, isso é muito curioso. Ele é meu tio, tal, e ninguém acreditava, né? Até que você conseguiu fazer com que eles acreditassem. Como é que foi isso? É claro. Porque a criança, né? Não sei como é que chama hoje, mas era primária, era menino. E evidentemente que você vai se gabar de muita coisa, né? Do que você puder. Isso é óbvio. E principalmente quando não acreditam, né? Aí você fala, não, peraí, não acredita? Não. Então eu enchi a paciência da minha mãe e dele. Falei assim, não, você vai me pegar na escola, na saída da escola. Sai a escola inteira, não é que você sai só a sua classe, né? Na época, saía, acabou lá, 5 horas. Aí eu enchi a paciência e um dia ele foi. No dia seguinte, obviamente, e ele era, na época, era o cara, porque era o Beto Rockefeller. Então, aí ele foi no dia seguinte, estava com
com o queixo lá em cima, né? Tá vendo? Tá vendo, né? O que é? Ó, aqui agora. E agora? Quem que fala aí? Ninguém pode falar nada, né? Virou o rei da escola. Virei. Pelo menos naquela semana, eu fiquei o rei da cocada preta. Eu não ia perder essa oportunidade, né? Principalmente quando não acreditam. Né? Aí, mais tarde, você fez estágio na TV Bandeirantes, né? Enfim, você conviveu com atores, roteiristas, diretores, cenógrafos, técnicos, né? A vida toda. E aí você frequentava também as coxias das montagens teatrais do seu tio, Luiz Gustavo. Sem dúvida. Você foi totalmente fisgado naquele momento pelo universo cênico ou em algum momento passou pela sua cabeça uma outra profissão? Não, aquilo... a vantagem que se tem é de você ter a oportunidade de se aproximar de pessoas da profissão muito interessantes. Né? Então, meu pai tinha amizades com o Abujamra era irmão do meu pai. Antunes era um grande amigo do Antunes Filho. E de outros diretores, outros escritores. Então, quando eu tinha oportunidade, eu tive a oportunidade de, com 15 anos, sei lá, 14, 15 anos, fui ver, o Abu me levava para ver ensaios das peças dele. Fiz um curso com o Antunes, participei de um curso com o Antunes depois que ele montou Macunaíma, durante uns 7, 8 meses. Fiquei lá de meio secretário dele, pegava as fichas que ele começava a fazer teste para montar os elencos, para montar a turma para o curso, junto de outros professores, né? Paulo Herculano, enfim. Então, eu sempre tive... E no teatro, de repente, naquela época, um negócio de censura, de não sei o quê e tal, você tinha que ficar, era garoto, você tinha que ficar na coxia, né? E eu fiquei muito na coxia também, vendo. Cássio, a gente vai fazer um breve intervalo. No segundo bloco, a gente volta para falar sobre o início da sua carreira como profissional. Voltamos já com o Cássio Gabos Mendes. Estamos de volta para o nosso bate-papo com Cássio Gabos Mendes. Cássio, como você mencionou, seu pai era um grande amigo, né, de dois mestres aí, diretores, né, o Abu e o Antunes. O que você absorveu deles, né? Porque você teve um convívio muito profundo com eles, né? Eles eram personalidades diferentes, né? Muito. Completamente. O Antunes era uma pessoa, não era fácil, nunca foi, mas um diretor, um intelectual brilhante, né? Mas muito difícil. Não era uma pessoa, tinha um esquema de trabalho complicado. Né? Complicado no sentido do que ele exigia, eu não cheguei a realizar espetáculos com ele, mas esses cursos que a gente fez, esse curso, eu fiquei 6, 7 meses, uns 7 meses, acho. Ele exigia, ele queria sempre tomar o tempo todo de você, né? De todo mundo. Então, ele tinha ciúme que você fosse na esquina, de repente. Não queria que você... Era uma coisa pesada. Tinha um resultado de espetáculo lindo, um dos maiores espetáculos que eu vi, de espetáculo no geral, que foi Macunaíma, que era uma beleza aquilo, né? Fora os outros espetáculos. E o Abu, que também é uma das pessoas mais bem formadas que eu conheci na minha vida, mais instigantes que eu conheci. Era também um intelectual maravilhoso e de uma capacidade artística, de uma improvisação única. Tinha momentos que eu ficava vendo ele, assistindo, e depois trabalhei com ele, porque eu vivia, porque trabalhei com ele na televisão, né? Você assimila sempre, você guarda coisas que você às vezes nem percebe, e quando você está fazendo, você lembra tem um insight de um gesto, uma entonação. De um momento, por que falar alto aqui? Porque esses são detalhes assim que vêm na sua cabeça, né? Isso vem de você ter o privilégio
de ter convivido com essas pessoas. Com certeza. Agora, Cássio, você lembra do Abel? Do Abel? Abel? Professor? Não, não era professor. Nós vamos mostrar o Abel para você. Eu vou lembrar. Você vai lembrar. Pessoa, eu sei da pessoa e não lembro do nome. Ô, Abel, traz um franguinho aqui e bota na minha conta. Não dá não, seu Oscar. Sua conta já tá pendurada há muito tempo, viu? Ô, Abel, arruma um prego maior pra pendurar a conta, rapaz. Eu tô te falando que eu tô com fome. Você não tá com pena de mim? Sinto muito, viu? Sinto muito. Pô, sente muito? Ô, Abel! Ah, melhor pedida não existe. Escuta, saindo daqui nós vamos a uma choperia que eu conheço. O Silva Júnior não sai de lá. Ótimo, ótimo! Vamos lá. Abel, anda rápido. Pode pôr aqui, Abel. Vai, pega o seu show pra lá. Vamos em frente. Meu Deus do céu. Olha isso. Eu nem lembrava do Abel. Eu me lembrava. Aí é que tá. Olha que coisa linda que vocês fizeram. Meu Deus do céu. Eu nem sabia que eu conseguiria uma imagem dessa. Essa foi... Eu sei porque eu não lembro do nome Abel, não me lembro de nada. Isso porque era uma tremedeira tão grande que você só lembra de tentar controlar a sua perna, a sua mão, de tremer de medo, não estava vendo mais nada. Foi a sua primeira aparição Foi na a minha televisão. primeira cena como profissional, recebendo um cachê por essa cena. Era um estado de ansiedade fora do comum. Porque aquilo era assim, eu me lembro assim, agora é sério. É como se fosse assim, agora é sério, isso aqui é sério. Aqui não é brincadeira. Vai falar, quem era o Ademar? Era o Ademar. Ademar Guerra. Era Ademar Guerra, dirigindo. É um teleconto chamado Saltimbancos. Saltimbancos. Você está ali com o Marcos Caruso. O Caruso, Que já era um ator tarimbado. Eu na me época. lembro. Eu me E lembro. o Fábio Villalonga. Então, eu falo pro Caruso assim, faz tempo que eu falo com ele. Você nem olhou na minha cara. Eu brinco, porque eu não lembrava dele. Porque acho que ele estava com eu não sei se ele tinha Bigode. né? Aí eu falo para ele, você nem olhou na minha cara. Eu lembrava dele em cena, não lembrava do momento. Então eu brinco, mas meu Deus do céu, isso aí você ter oportunidade de ter isso e ver, né? Depois de... Isso foi em 81. 81. É um presente que vocês me deram aqui. Vocês não imaginam. Agradeço a vocês aí, a todo mundo aí da pesquisa de vocês. Meu Deus do céu, muito obrigado. Que bom de vir. Logo depois você participou do seu primeiro trabalho na TV Globo, na novela Elas por Elas, que era escrita pelo seu pai e que tinha o Luiz Gustavo no papel do impagável detetive Mário Fofoca, um sucesso também, né? Aí já era outra história, é um outro ritmo de trabalho, uma novela de longa duração, muitas cenas, atores tarimbadíssimos. E evidentemente que eu me lembro exatamente da primeira cena que eu fiz da novela, né? Que foi a mesma sensação do Abel. Claro, imagina. Está na TV Globo, você vai... Está o Reginaldo Faria, está a Maria Helena Dias. Pois é. Tá, não sei o quê, você sai, fala para os dois, não sei o quê. Era me lembro um texto assim, era uma coisa meio grandinha assim, mas eu estou saindo porque eu vou com um amigo no cinema, vou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu lembro que eu falei com uma rapidez para me livrar daquilo, para ver se eu conseguia, que era bárbara. Aquilo você vai relaxando também um pouco, porque você vai convivendo com essas pessoas que até ontem, algumas... Para você nunca imaginou que você estaria contracenando com uma pessoa dessa. Passou na minha cabeça, contracenando com o Reginaldo Faria. E aquele dia a dia você começa a passar, a conversar, a não sei o quê, a coisa vai relaxando, porque é todo mundo igual. Então, o que eu recordo do Elas por Elas, do primeiro, é muito isso. Uma vida absolutamente nova, que vira da água para o vinho em 2 dias, a sensação que você tem de sair de casa, que tem uma padaria do lado, mas o padeiro lá, ele nunca olhou para a sua cara. Só que você entrou agora, depois de 2 dias, ele te viu lá.
É. Aí já muda tudo. A exposição. Não, a né? exposição. Aí, então, o tratamento às vezes muda. É. O não sei o quê muda. Então, de um dia para o outro, a sua vida muda. Precisa tomar cuidado com isso, né? Mas é muito difícil. Então, eu entendo perfeitamente, as pessoas se deslumbram. Eu entendo que é normal. Às vezes você vai mais além do que é uma outra coisa. Mas de primeiro impacto, é muito difícil você lidar com isso, né? E lidar com uma profissão assim, porque você é exposto. Então, de alguma forma, eu devo ter passado por isso e, de algum momento, eu senti muito mais importante do que eu era, do que eu sou, que não existe isso, né? Então, não é fácil, é complicado, mas eu acho que hoje você tem mais... E eu, durante esses anos todos, eu vi muita coisa também, né? De gente nova. Eu acompanhei também. Aí você também tem a oportunidade de falar. Fala assim, não, vem cá, não faz assim, peraí, sabe, vamos por aqui, eu entendo. De ajudar, de trocar uma ideia, né? Acho importante isso também. Quando você tem um colega de profissão, seja ele que está começando, você conseguir, de alguma forma, se ele permite, você conseguir passar algumas coisas que você passou também. Passou sua experiência, né? Sua experiência. Bom, a gente tem mais uma mensagem para você de alguém que teve na novela Elas por Elas contigo, olha só. É mesmo? Eu tô aqui para falar de Elas por Elas, a primeira versão que nós fizemos juntos, não é, Cássio? Como foi bom. Ai, a gente era tão jovem. Menino, quantas lembranças, que maravilha. Foi o começo da minha carreira. E eu tive, assim, eu acho que uma oportunidade maravilhosa de trabalhar com comédia com teu pai, que escrevia. Meu Deus, como eu aprendi, como eu entendi os truques da comédia, a importância de cada coisa que estava escrita ali. Às vezes uma palavra ligava 3, 4 cenas mais para frente, como os personagens eram bem escritos. E como foi gostoso, como foi agradável, foi muito bom ter você, compartilhar tanta coisa contigo. Você foi tão dadivoso para mim. Muito obrigada por tudo. Beijo grande e saudade. Quanto tempo que a gente não se vê. Vindo a Portugal, me procura. Então não sei, né? Se deu certo com o Ivan, por que não vai dar certo comigo? Sei, você quer que eu fique amigo do Gil, que nem a minha irmã ficou amiga da Miriam? Pra você ir fazendo a minha campanha pra cima do Gil. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Taizinha, quantos anos, meu Deus do céu. Ela também começando. Que coisa bacana. Beijo. Beijo, Taizinha. Se puder ver, muito obrigado pelo seu depoimento aqui. Saudade mesmo. Agora, entre seus mais de 40 anos de TV, você assumiu papéis de destaque, protagonizou minisséries como O Sampa, Anos Rebeldes. Você disse que um dos trabalhos que te deu o maior prazer foi A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues. Algum motivo especial? A Vida Como Ela É, eu considero, assim, um dos trabalhos de maior qualidade que a TV produziu até agora, eu acho, até hoje. Nós temos um know-how de televisão poderoso, né? Principalmente das novelas e coisas no mundo inteiro. Isso é reconhecido, não é de hoje, né? E o Daniel, na época, ele montou um esquema para fazer A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues, ele tinha uma coluna no jornal, né? Sim, A Vida Como Ela É. A Vida Como Ela É. É, a coluna do... E então ele juntava os atores e o que a gente fazia? Como eram curtos, né? E cada um, em cada episódio, eu podia fazer assim, o Abel entrando e servindo uma comida. E no outro era o fulano de tal, que era o protagonista. E o jeito de trabalhar do Daniel, que foi a primeira vez que eu fiz cinema na televisão. Porque era película, era cinema. E uma experiência também de trabalhar com o Daniel.
que é um diretor fantástico. E depois você vê o resultado do trabalho. Então, é uma honra, é um prazer muito grande quando você vê o resultado de um trabalho, o resultado total do trabalho, de uma qualidade enorme. Quer dizer, eu acho até hoje isso. Por isso que eu acho que foi um dos momentos mais assim, da televisão, em função de ser, eu considero, um dos trabalhos mais bem cuidados, mais bem desenhados, que até hoje as pessoas falam isso. Você mencionou aí o cinema, tudo bem que o cinema é feito na televisão, mas a gente tem um depoimento de alguém aqui que levou você para as telonas. Quem será? Para variar, sou o mesmo, o de sempre. Quanto tempo, quantas histórias, né? Soube que você ia participar do programa e resolvi mandar esse alô aqui de longe. Eu estou participando do Festival de Cinema de Berlim, então é de longe mesmo. Muitas lembranças incríveis daquele curta. Você já era um ator famoso, aceitou participar daquele curta que tinha a ver até com uma história que eu tinha vivido um pouquinho dela. Era um cineasta iniciante, mas foi sensacional o seu trabalho, trabalhar juntos, né? O filme ficou muito bacana, foi até para o Festival de Gramado. Foi uma experiência muito bacana e depois pude seguir sua carreira de longe. Muito bom saber que você está aí bacana, forte, muito sucesso. Um grande abraço, com saudades daquela nossa experiência super legal. Tem certeza que está passando bem? Eu tô ótimo. Eu tô maravilhosamente bem. Meu Deus, pois é, a primeira experiência o André me convidou e a gente fazia, ele é uma pessoa extremamente talentosa, ele era um garoto, eu então era uma criança, mas, e ele me convidou, era tudo dele, ele fazia assim, a gente fez... Tinha cenas no apartamento, ele convenceu a mãe dava força para ele. Cenas na sala do apartamento dele, no salão de festa do prédio da mãe. E tudo muito improvisado, mas muito legal, mas muito bacana. E depois, seguindo a carreira do André, eu estava vendo que pessoa dedicada, talentosa, inteligente, desde garoto, assim, apaixonado pelo cinema, né? Ô, André, obrigado, hein? Você me deu uma força muito grande, essa oportunidade aí. Saudade de você também. Vamos fazer uma pausa no assunto trabalho e falar um pouco de lazer. A gente preparou um quadro sobre uma paixão sua, que é o futebol. Olha só. Um dos times mais vitoriosos do Brasil, o São Paulo Futebol Clube, foi fundado em 1930. Resultado da fusão entre o Clube Atlético Paulistano e a Associação Atlética das Palmeiras. E já no seu segundo ano de existência, o clube se consagraria como campeão paulista. Entre suas maiores conquistas estão 6 campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil, 22 campeonatos paulistas, 3 Copas Libertadores e 3 campeonatos mundiais interclubes. Títulos esses que lhe conferem o status de time brasileiro com maior número de títulos internacionais. O tricolor foi berço de grandes jogadores formados em sua base, como Kaká, vencedor da Bola de Ouro em 2007, Hernanes, um craque com passagens por vários clubes da Europa, e Casemiro, que brilhou no Real Madrid e atualmente joga no Manchester United. Entre outros de seus maiores ídolos estão Rogério Ceni, Raí, Cafu, Careca, Serginho Chulapa e o saudoso Leônidas da Silva, também conhecido como o Diamante Negro. Cássio Gabus Mendes, nosso convidado de hoje, é torcedor fanático do tricolor. E diz a lenda que nem adianta marcar compromissos com ele em horário de jogo, pois ele seguramente não comparecerá. É isso mesmo, né, Cássio? Essa é uma das minhas paixões, onde eu
eu vibro, eu faço até uma terapia. Muito no estádio, já gritei muito no estádio, uma terapia também, né? Mas com certeza isso é no meu coração e é uma das paixões que eu tenho na minha vida. Desde a infância? Desde pequenininho, desde... Meu pai me levava, vou desde 5 anos, 6 anos no estádio, me levava. E aquela coisa, né? Não deixa passar para outro time, porque senão não dou de comer, não tem problema nenhum. É uma paixão muito grande que eu tenho e tem momentos maravilhosos assim, e mesmo no trabalho, né? Que teve uma vez que na primeira Copa Libertadores que o São Paulo ganhou, ele ia decidir aqui, a decisão seria aqui. Eu estava fazendo Anos Rebeldes, né? A minissérie. E eu trabalhava muito, aquilo era muito intenso. E foi uma das primeiras vezes que eu fiquei no Rio uns 4 meses, direto. E quando o São Paulo foi avançando, aí chegou 2 semanas antes, aí foi para a final, eu já sabia que ia jogar lá na Argentina e o segundo era aqui, já sabia a data. Aí eu fui na produção, falei com o Denis Carvalho, que também é São Paulino, meu amigo. Eu falei assim, ó, dá um jeito, porque quarta-feira, no dia tal, eu tenho que ir para São Paulo. Eu vou no jogo, cara. Eu não sei. Aí eu fui para a produção, eu gravava muito, porque eu estava presente na série muito forte, né? Aí eu combinei com a produção, eu falei assim, olha, vamos fazer assim? Eu venho gravar. Eu gravo um dia anterior até, no dia do jogo, até 4 horas da tarde, chego de manhã, gravo. Vou daqui para o aeroporto, eu vejo o jogo. Amanhã, te garanto que 10 horas da manhã, eu estou aqui gravando de volta. Sim. Olha lá, será que vai dar? Eu falei, não, vai dar. Vai dar, mesmo porque eu vou de qualquer jeito. Então, o problema é de vocês aí, não é problema meu. Boa. Isso foi uma história. Aí eu cheguei, e era curioso também, eu cheguei de volta no dia seguinte. Cheguei na hora. Cheguei, 20 minutos depois e tal. E o Denis Carvalho, que é o diretor, que é São Paulino Roxo, estava chegando de carro. A gente gravava na Cinédia, no Rio de Janeiro, lá em Jacarepaguá. E eu falei assim, essa eu não vou perder. Quando eu cheguei, ele estava saindo do carro, tem um estacionamento dentro, um jardim que tinha na Cinédia ali. Eu falei assim, ganhamos. E eu peguei e falei assim, ganhamos, pô, tô sem voz, pô, ganhamos. Ele ficou parado assim. O quê? Tô perdendo. Seu moleque responsável, você tem 30 cenas hoje para fazer? Como é que você pode ver? Ficou maluco assim. Eu não sei como é que eu vou fazer, não posso fazer nada. Ele pegou e entrou no carro. Isso foi embora. Eu falei, não perdi nada. Brincadeira. O cara ficou louco assim, você tem 40 cenas para fazer sem voz, eu vou perder esse dia. É isso aí. Bom, Cássio, a gente vai para mais um intervalo, a gente volta já para falar sobre mais aventuras e desventuras aí na sua vida profissional e muito mais. A gente volta já com Cássio Gabus Mendes. Estamos de volta para a nossa conversa com Cássio Gabus Mendes. E a gente já abre esse bloco com mais uma mensagem para você, olha só. Epa! Olá, que alegria estar aqui de volta ao Persona para celebrar Cássio Gabus Mendes, Cassinho, meu querido, meu amor, esse gênio, esse ator brilhante, essa pessoa deliciosa. Eu tive um encontro importantíssimo com o Cássio na minha carreira, que foi num filme Batismo de Sangue, um filme duríssimo que fala sobre torturas durante a ditadura, a tortura dos padres dominicanos, a partir do livro do Frei Beto. E o Cássio Gabus Mendes, o ator mais gentil, mais delicado, mais amoroso que eu conheço, foi escalado para fazer o torturador Fleury. Eu fazia o Frei Tito. Então, que privilégio ter um trabalho tão difícil, tão delicado. O Cassinho,
como meu torturador. Era muito engraçado, ele fazia cenas terríveis, cenas duríssimas, e depois ele vinha me acolher, me beijar, me abraçar, perguntar se tinha ficado tudo bem. Então foi um bálsamo, foi uma alegria, um aprendizado. Depois eu tive um encontro importantíssimo com o Cássio na novela Lado a Lado. Nós fazíamos pai e filho, trabalhávamos juntos todos os dias. Tinha até um quadro, um retrato do Cassiano Gabos Mendes no cenário, como uma homenagem. Então é uma família que contribuiu muito para a história da TV brasileira. Cássio é um gênio, é uma delicadeza, é uma doçura e é um exemplo de como um ator pode separar a vida privada da vida profissional. Enfim, é um luxo sempre estar perto de você, Cássio. A sua trajetória tem que ser sempre celebrada, comemorada. Eu te adoro. Muito obrigado por existir. Caiozinho, lindo. Oh, meu Deus do céu. Beijo lindo, saudade de você. Quanto tempo. Você é um ator desde que nasceu brilhante. Eu te vi, lembro de você fazendo a série lá com a Regina. Posso pedir uma limonada aqui na sua mesa? Você é um atorzaço, você é uma pessoa eu já vou indo, extremamente delicada também, de uma inteligência acima de qualquer suspeita, delicado, sensível, um ator de uma sensibilidade admirável, grande talento, e que prazer ter trabalhado com você. Eu que agradeço, viu? Estaremos juntos daqui a pouco, se Deus quiser, né? Quem sabe? Um beijo no seu coração. Obrigado. Pegar o gancho aí dessas palavras do Caio, você fazia o torturador, o Fleury. Tem cenas terríveis nesse filme, né? De tortura e tal. E você fez também o Capanga Albano no Cabeça a Prêmio, do Marco Rica. Personagem também cruel. Você leva o personagem para casa? Como é que você chega em casa depois de passar um dia fazendo um papel desse tipo? Não, eu não costumo levar, não. Agora, evidentemente que quando você está na preparação desses personagens, né, que, aliás, é sempre o sonho. Quando o Elvésio me chamou para fazer o Fleury, eu falei, será que é comigo mesmo que ele está falando? Né? Porque é tão difícil que hoje você fica meio rotulado, você fica com... Na televisão principalmente, mas você fica com o seu physique ali marcado, né? E eu achei muito estranho, assim, eu falei, meu Deus, que chance! Porque tudo... Eu acho que, pelo menos, a grande coisa que a gente pode ter são experimentar personagens diferentes. Isso é uma dádiva da nossa profissão, quando você tem essa chance. Você pode conviver com mundos tão opostos de uma hora e outra. Então, esse filme foi muito especial para mim. Eu nunca levei, não, mas teve a gente fez uma preparação muito importante, muito bacana, e a gente estava em Belo Horizonte. Então, eu fiquei dias direto lá em Belo Horizonte. Então, você fica muito focado só naquilo, porque você não está na sua casa, você dá preparação, você está ali com as pessoas juntos, você vai jantar ali, você vai dormir, vai voltar para a preparação no dia seguinte. Então, existe um envolvimento mais direto, mais constante ali, sem dúvida nenhuma. E foi uma chance agora de levar para casa, assim, quando chama um pouco, as coisas são muito fortes, você carrega um pouco a mais. Mas eu não costumo, honestamente, levar sempre para casa, não. Eu tento ficar atento nisso, porque você tem um desgaste, já tem um desgaste natural e que faz parte, mas para casa eu sempre fico ligado nisso. Mais uma mensagem para você. Quem será, hein? Meu Deus. Cássio Gabos Mendes, Cassinho, nosso Cassinho. Oh, que felicidade falar de você aqui, meu camarada. Ainda mais falar do nosso filme. Um filme que desde o momento que eu estava escrevendo o roteiro, eu já pensava em você para aquele personagem. E você me deu esse prazer incrível de fazer o filme, topar fazer. Eu fiquei muito feliz. E você fez esse trabalho excelente, como sempre, né? Você é um cara que vale ouro, um amigo querido, e um grande ator.
Foi legal. Foi muito legal o nosso filme e que venham outros. Tá bom? Beijo. Você merece todas as homenagens do mundo, meu camarada. Tchau, tchau. Marco Rica, meu amigaço, meu amigo. A gente não se vê há algum tempo, mas a gente se identifica muito, sabe? Assim, de história, e uma pessoa de um talento, de uma coragem, de uma sensibilidade, de fazer esse filme, de dirigir maravilhosamente. Foi um momento ali com o Du Moscovis, com o Otávio Mira. Nós fizemos um grupo de uma amizade tão grande. Muito bom. Marcão, beijo no seu coração. Até já, saudade muita. Beijão, querido. Cássio, e dentre as suas inúmeras novelas, e a gente ficaria aqui dias citando, né, porque são muitas, a gente tem Vale Tudo, né, que foi uma novela icônica, e onde você fez o papel do filho da megera, Odete Roitman, e contracenava com a sua esposa, a Lídia Brondi. E também Tieta, que você disse que foi um presente, né, na sua carreira. E aí a gente tem uma mensagem de uma pessoa que contracenou com você nessa novela. Cássio Gabos Mendes. Falar do Cássio é falar de um ator extremamente profissional. O nosso primeiro encontro foi na novela Tieta, a gente fazia um casal super romântico. A minha memória do Cássio é de um ator muito verdadeiro. O que eu acho de mais belo é como ele traz verdade para cada personagem que ele faz. E um ser humano muito especial, muito gentil, sempre super tranquilo, educado, extremamente profissional, sempre pronto para a cena, sempre. Mas isso sem ser um cara sisudo, assim, sem ser um cara muito sério, sempre aberto a uma brincadeira, uma conversa, alegre, chegando para trabalhar sempre numa energia super positiva. A gente, quase logo em seguida, a gente fez um outro casal numa novela, depois da Tieta, fazendo uma dobradinha, com personagens muito diferentes. Ele fazia um cara meio cafajeste, meio malandrão, assim, da periferia, e eu fazia uma garotinha espevitada e tal. E a gente novamente fez um casal, e mais uma vez eu encontrei esse cara bacanérrimo, que construiu uma belíssima carreira na televisão, e também com incursões no teatro e no cinema. Cássio, um beijão pra você e parabéns pela tua trajetória. Lu, Luciana, beijo, querida. Um talento um dos maiores talentos que eu trabalhei, uma capacidade de mudar de personagem incrível, de uma sensibilidade, porque inclusive, como ela disse, a gente fez praticamente grudado uma novela na outra, juntos, só com personagens muito diferentes, né? Então, Luciana é um talento maravilhoso, uma colega de trabalho, poxa, adorável, amável. Eu tenho muita saudade também desse tempo e, poxa, saudade de encontrar com você para a gente conversar, ou para a gente trabalhar de novo, que será um prazer enorme, saudade muito grande, amada. Te gosto muito, 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 tenho uma admiração por você acima do comum, você pode ter certeza disso. Beijo lindo no seu coração. Cássio, nós deixamos para esse final aqui, esse depoimento que você vai ver agora. Cássio, querido Cássio, Cassinho para nós todos, o nosso querido companheiro. Que bom poder estar falando com você aqui através do Persona e falando um pouco mais de você, esse ator que tanto admiro, tanto respeito, que tantos trabalhos fizemos juntos. E o último deles, o 45 minutos do segundo tempo, do Luiz Vilaça. Você lembra quando a mãe da Soninha fazia isto, daquilo, café da manhã pra nós? Ah, o pão da Soninha! Tira a mão daí que tá quente, é o pão da Soninha. Pérola, na verdade, que delícia, um poema aquele filme, e com que alegria nós fizemos. Eu só estou aqui para te dizer o quanto eu te admiro, o quanto eu te respeito e o quanto você é importante para nós todos. Um grande abraço, querido. Um abraço de quem te admira e te respeita profundamente, viu? E até já, até qualquer personagem de novo juntos. Um beijo grande de vocês. Vem aqui. Para com esse papo, pô. A gente vai se despedir desse jeito assim?
Pô, rapaz, dá um abraço aqui, velho. O que é? Meu Deus do céu. Tony Ramos, Tonico, esse é um... É engraçado, eu tenho uma identificação assim com o Tony, a gente fez uma... A gente já se conhecia há muito tempo e tinha uma certa amizade, assim, mas depois do 45 do filme, teve uma proximidade, uma identificação tão grande, sabe? Uma admiração que eu sempre tive, mas o Tony sempre me comove. O Tony é uma pessoa muito especial, gente. É um ator de um tamanho, meu Deus, de um carisma, e fora a delicadeza, a sensibilidade, o privilégio de poder fazer coisas com o Tony, contracenar com o Tony Ramos, é incrível, gente. A primeira vez que eu fiz, que a gente fez uma novela juntos, eram núcleos separados de época e tal, e a gente teve uma cena, aí a gente fez uma cena grande, que só nós dois, assim, frente, que ficava... Eu me lembro que eu peguei um dia anterior a cena, falei, amanhã, falei... Ele é meu amigo. Meu amigo. Assim, meu Deus do céu. Puta, vou pegar o Tony amanhã assim. Caramba, meu. É diferente. Eu falei, meu Deus. Diferente assim? Peraí, deixa eu pensar o que nós vamos fazer. De você ficar ansioso e, ao mesmo tempo, é um privilégio que você tem de conviver e ser amigo dele. Ele é um amigo dos amigos, ele tem um carinho, e é engraçado, o comportamento dele me comove, o comportamento profissional dele, ele liga para você, ele está numa outra novela, não sei aonde, ou ele não está fazendo novela, ele assiste você, aí de repente você está no aeroporto, liga, oi, não, só quero te falar uma coisa, eu queria falar de uma cena que você fez hoje, que demais. Ele vai no estúdio falar com as pessoas, num outro que ele não tem nada a ver, para falar com o ator, com a atriz. Que admirável o que você fez ontem. Essa pessoa, ele é muito especial. Ele é uma pessoa que eu tenho no meu coração, assim, e senti o privilégio de poder trabalhar e ser seu amigo, Tonico. Saudade sempre de você, mas estamos juntos. Um beijo sempre no seu coração. Cássio, você estreou na Rede Globo fazendo Elas por Elas. E seu último trabalho na Rede Globo foi Elas por Elas. Foi. Fechou um ciclo. Foi o Elas por Elas. Esse negócio do remake, né? Foi Elas por Elas, claro. Tá lá o logo e tudo, mas não era Elas por Elas, né? Era uma outra novela. Vamos ser sinceros aqui. Nada contra, nada. Pelo contrário. Mas não era o Elas por Elas que foi de 82. Claro, tinham personagens ali, alguns tal, mas foi para outros lados, foi um conceito, inclusive, diferente. E então, eu, honestamente, eu não considero Elas por Elas. Para ser sincero, mas foi muito curioso, sem dúvida nenhuma, você fechar um ciclo com o título da novela, Elas por Elas, sim, né? Começando depois de 40 anos, 43 anos e fechando, né? Foi muito curioso, eu pensei muito sobre isso na época, foi agora há pouco. Foi curioso, umas coisas, e, poxa, comecei ali e acabei aqui. Acabei não, porque já vamos voltar lá, fazer qualquer coisa. A gente está aqui, tudo porta aberta, é outro sistema, outra forma de contratos, enfim, mas então vamos voltar. Mas esse ciclo foi fechado, que é muito começando com ela e acabando com ela. Né? É muito curioso. Cássio, obrigada pela tua presença aqui. Foi uma delícia essa conversa, né? E bem-vindo de volta, né, ao teatro. Né? Os tablados estavam saudosos de você. Isso. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E parabéns por essa carreira tão extensa e tão vitoriosa, tão cheia de momentos marcantes, tão importantes para você como para nós. Atílio, Cris, muito obrigado mesmo. É uma honra
poder estar aqui, participar de um programa desse, ser chamado para um programa desse. Você pode ter certeza disso. Vocês, todos aqui da TV Cultura, foi um prazer enorme. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite. Adorei estar aqui. Poxa, me emocionei com colegas que eu gosto tanto. Momentos que vocês citaram. Eu sou muito grato, muito obrigado. Foi um prazer muito grande estar aqui. Espero um dia voltar com coisas novas, mais novas ainda. Já está convidado. Foi um prazer mesmo ter você aqui no programa. Muito obrigado. Bom, a gente fica por aqui e volta no próximo domingo. Lembrando que se você quiser ver ou rever ou recomendar o nosso programa, é só entrar na nossa página no YouTube ou também no nosso aplicativo Cultura Play. Até a semana que vem.